Olá, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse período, nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração. E hoje estaremos dando sequência nesse estudo, falando um pouco sobre a oração missional. E para entender esse tema, nós vamos utilizar algumas orações que Paulo fez, e aí a gente pode discutir um pouco e ter um entendimento melhor sobre esse tema. E para a gente iniciar a nossa aula, a gente pode ler o texto áureo, que está localizado no livro de Efésios, capítulo 3, versos 16 a 19. Nesse texto, a gente pode ler um trecho de uma oração feita por Paulo, onde ele diz assim: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse texto, essa oração feita por Paulo no decorrer da aula. E antes da gente entrar na aula no sentido de entender e estudar as orações que Paulo fez, é legal a gente ter uma visão sobre o que Paulo entendia sobre oração, como Paulo via a oração. E a gente pode falar que Paulo via a oração como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. Como assim? Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, por exemplo, a igreja de Corinto, ele descreve e ele agradece as orações que aqueles irmãos faziam, intercediam por ele. Além disso, Paulo ele vai descrever todas as dificuldades que ele vinha passando, toda a perseguição, o medo da morte que ele e seus companheiros sofriam, mas ele reafirma a confiança que ele tinha em Deus, e isso como resultado da oração daqueles irmãos. Então, Paulo, ele realmente expressa sua gratidão e reconhece que aqueles irmãos, aquela igreja, estava intercedendo em favor dele e seus companheiros de viagem. Se a gente lê esse texto de 2 Coríntios 1, 10 e 11, a gente consegue entender um pouquinho melhor essa questão. Paulo está escrevendo assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então aqui Paulo, ele está falando que ele reconhece que Deus tem livrado ele e seus companheiros de viagem do perigo de morte. Ele reconhece e ele deposita realmente a esperança dele em Deus. E ele reconhece, e ele diz que isso é resultado da ajuda daqueles irmãos, porque aqueles irmãos estavam ajudando a ele em oração. E Paulo, ele não escreve isso para demonstrar uma situação de conforto, que ele estava confortado com as orações dos irmãos. Não, muito além do que isso, Paulo, ele deixa claro que enquanto ele e seus companheiros estavam no campo missionário, na batalha que eles vinham enfrentando para a propagação do evangelho no campo missionário, Paulo também deixa claro que aqueles irmãos estavam batalhando também, mas estavam batalhando em oração. Por isso que a oração para Paulo é um instrumento para a missão de Deus no mundo. Além disso, Paulo via a oração como um instrumento de luta espiritual. E tem um outro texto que ajuda a gente a ver isso, que é o texto que está localizado no livro de Romanos, capítulo 15, verso 30, onde Paulo escreve assim: Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Ou seja, Paulo mostra que a oração é um instrumento de luta, que aqueles irmãos poderiam se unir a Paulo na luta, porém orando a Deus em favor dele. Por isso a oração é um instrumento de luta espiritual. E o legal da gente entender aqui é o conceito de oração. Por que a visão de Paulo sobre a oração é diferente da visão que muitos cristãos têm sobre a oração? Realmente pelo conceito, pelas motivações que nos levam a orar e as motivações que levavam Paulo a orar também.
Para Paulo, a oração era realmente um instrumento de luta, era algo que Paulo utilizava realmente para lutar para o estabelecimento do reino de Deus, para que a missão de Deus fosse cumprida. E para muitos de nós, a nossa motivação para oração é realmente, muitas vezes, a aquisição das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. Então, muitos de nós acabamos orando pelos nossos desejos, pelas dificuldades que nós temos, pelas necessidades que vemos sofrendo, às vezes por questões de saúde, por questões de desemprego, independente de quais questões sejam, muitas vezes são as nossas necessidades, os nossos pedidos, os nossos anseios. E muitos desses podem ser genuínos, podem ser coisas que realmente nos afligem, nos preocupam, ou muitas vezes podem ser coisas até superficiais, como uma vaga no estacionamento, para uma festa, para algo que a gente quer que dê certo. E não tem nada de errado da gente orar com isso. É totalmente aceitável e totalmente esperado que nós depositemos todas as nossas preocupações, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, todos os nossos pensamentos em oração a Deus. Mas a gente tem que entender também que a oração vai muito além do que isso. E muitas vezes nós acabamos subestimando o poder e a importância da oração, por não entender todos os efeitos e realmente o poder da oração por estabelecimento da missão do reino de Deus. Por isso que o conceito de oração pode ser muito diferente e as motivações também sejam diferentes da que Paulo tinha. E por isso a gente pode aprender com Paulo para que nossas orações passem a espelhar realmente o estabelecimento da missão e do propósito de Deus aqui na Terra. Então, beleza. A gente entendendo a importância da oração como uma ferramenta de luta espiritual, uma ferramenta de luta para o estabelecimento da missão de Deus, como que a gente pode orar focalizando a missão de Deus no mundo? Como que a gente pode orar para que a missão de Deus seja estabelecida, para que seja o nosso foco? Bom, inicialmente, a gente pode orar para que o evangelho seja anunciado. E para que ele seja anunciado, por exemplo, em outras nações, em outros países, mas também em nosso próprio país. E para a gente ser mais específico, para que o evangelho seja anunciado na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa rua. Muito mais do que isso, para que o evangelho seja anunciado para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Uma outra forma que a gente pode orar, também focalizando a missão de Deus, é intercedendo pelo crescimento da Igreja de Cristo. E nesse ponto a gente pode interceder pelo crescimento da igreja mesmo, na igreja de todos os crentes, todos os que são filhos de Deus, mas também no crescimento da igreja local, para que nós estejamos orando, para que a nossa comunidade, a nossa igreja local esteja crescendo. Uma outra forma também é que nós podemos interceder pelos missionários, pelos pastores, por todos aqueles que estão trabalhando diretamente no estabelecimento do reino de Deus, na missão, na questão de evangelismo, todos os que estão envolvidos diretamente com isso. Além disso, podemos clamar pela igreja perseguida, por todos os missionários e, muito além do que isso, todos os crentes que professam a sua fé em países que são contra o cristianismo, por pessoas que sofrem perseguição, por pessoas que são sentenciadas e são mortas por professarem a sua fé em Jesus. A gente pode clamar pela igreja perseguida também. Então, olha só quantos motivos nós temos e quantas questões nós podemos estar orando, focando na missão de Deus, né? Bom, então, depois dessa introdução, a gente pode realmente estudar as orações que o apóstolo Paulo fazia e entender um pouco melhor sobre a questão da oração missional. E antes da gente estudar isso, é só legal a gente entender que Paulo ele tinha uma vida de oração, mas a vida de oração de Paulo ela era voltada para a missão de Deus. Como assim? Paulo ele pastoreava muitas pessoas, ele implantou muitas igrejas, então muitos recém-convertidos estavam sofrendo necessidades, estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo dificuldades, mas em todos esses momentos, Paulo não orava basicamente para que aquelas dificuldades fossem canceladas, para que aquelas dificuldades desaparecessem.
Não, Paulo voltava a sua oração para a missão de Deus, para que através daquela circunstância a missão de Deus fosse cumprida. Então, Paulo, a gente tem 21 ocasiões em que Paulo ora em suas epístolas. Em todas essas ocasiões, Paulo, ele vincula ou uma situação ou uma pessoa à missão de Deus no mundo. Vamos entender um pouco melhor isso, vendo as orações que Paulo fazia. Então, quando Paulo orava pelos crentes em Roma, a gente tem 2 textos aqui que nos ajudam a entender essa questão. O primeiro está em Romanos 15, versículos 5 e 6, e o segundo em Romanos 15, versículo 13. Esses textos dizem assim, sobre a oração de Paulo. Paulo registrando essa carta aos Romanos. Ele diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Bom, pessoal, a igreja estava sofrendo perseguições, estava sofrendo dificuldades, estava realmente passando por momentos difíceis. Mas a gente vê que em nenhum momento Paulo esteve orando para que Deus estivesse aliviando as dificuldades, para que Deus estivesse cessando a perseguição. Não. Paulo ora para que eles estivessem unidos, para que eles tivessem alegria e para que eles estivessem em paz. E é muito interessante a gente pensar isso, porque possivelmente a primeira coisa que nós oraríamos é para que Deus tirasse as dificuldades, tirasse a perseguição, tirasse as necessidades daquele povo. Mas Paulo não fez isso. Ele ora por unidade e por alegria, por paz, por esperança. E por que será que Paulo fez essa oração? E a gente pode entender que Paulo pede por unidade e por esperança, porque isso seria utilizado para o fortalecimento do testemunho da igreja na cidade. Como assim? Se aquele povo estivesse unido, se aquela igreja, se aqueles crentes estivessem unidos, isso seria uma forma de fortalecer o testemunho da igreja na cidade, porque os perseguidores iam realmente ver que aquele povo estava unido. E se a gente pensar na questão da esperança, é algo muito interessante também, porque a esperança daquele povo seria utilizada para atrair pessoas que não tinham esperança. Se a gente parar para pensar, pessoas que têm a sua esperança e, além disso, têm alegria, mesmo em momentos de dificuldade, de perseguição, são pessoas que estimulam o interesse no próximo. Como assim? A pessoa está sofrendo, ela está passando por dificuldade, ela tem esperança e tem alegria. Então, essa esperança que Paulo estava orando para que aqueles irmãos tivessem, seria uma ferramenta de atrair não cristãos, as pessoas que não tinham esperança, e assim fortalecer o testemunho da igreja na cidade. Então, olha só que interessante, Paulo orando para que através daquela situação, a missão de Deus fosse cumprida, a missão de Deus fosse estabelecida. E um outro exemplo, quando Paulo estava orando pelos crentes em Éfeso, a gente vê nesse texto de Efésios 1, 17 e 19, que Paulo disse assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Em um outro momento, no capítulo 3, versos 16 a 19, Paulo ora para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
E esse é o texto áureo da nossa lição de hoje, né? Então a gente pode ver aqui que quando Paulo estava orando pelos crentes lá em Éfeso, esses crentes também estavam sofrendo dificuldades, passando por necessidades, começando uma perseguição, mas Paulo também não ora para que isso fosse aliviado, para que eles não tivessem dificuldades, não tivessem perseguição. Antes, Paulo faz uma oração missional. Como assim? Paulo ora pelo desenvolvimento dessas pessoas, desses crentes. Paulo ora para que o caráter dessas pessoas fossem desenvolvidos também, para que esses cristãos tivessem uma experiência profunda com Deus. Ou seja, Paulo, mais uma vez, orando para que através dessas circunstâncias fosse desenvolvido a missão de Deus, fosse desenvolvido o caráter desses cristãos, para que através disso esses crentes pudessem se parecer mais com Jesus. Então, olha só, mais um exemplo de como Paulo direcionava suas orações. Por fim, o último exemplo da nossa aula, a gente pode ver quando Paulo fez oração pelos crentes lá em Filipos. O texto é lá em Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11, onde Paulo diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui, pessoal, um outro exemplo de oração que Paulo fazia intercedendo em favor dos cristãos. Paulo orava para que eles tivessem discernimento, para que eles soubessem discernir entre o certo e errado, para que eles agissem de forma correta, para que eles não tivessem motivo para serem repreendidos, para que eles pudessem se apresentar de forma agradável a Deus. Então, aqui mais um exemplo de como nós podemos desenvolver nossa oração, a oração missional, em favor do nosso próximo. E com isso nós concluímos a lição de hoje, pessoal. Concluímos a aula de hoje. E a gente pode perceber algumas coisas. Por exemplo, em nossas orações, nós devemos buscar a visão de Deus, uma visão ampla sobre a vontade dele naquela situação. Como assim? Quando a gente tiver um conhecido, ou mesmo quando nós estivermos passando por uma situação, nós não devemos realmente estar com uma visão limitada da situação. Nós devemos buscar a Deus, que tem uma visão ampla de toda a situação, para que nós entendamos a vontade dele naquela situação. E que nós possamos realmente passar por essa situação a fim de cumprir a vontade de Deus, entender qual é a missão, qual que é a vontade dele para nós. Além disso, devemos ter o foco no processo e não basicamente nos resultados. A gente não tem que orar focando o resultado, mas orar com foco no processo. O que Deus tem para nós, o que aquela situação que nós estamos passando pode nos moldar, o que nós podemos aprender com isso, como nós podemos agir. Além disso, nós temos que buscar o desenvolvimento espiritual e dos frutos na vida de quem intercedemos. Então, assim como Paulo orava pelos cristãos das igrejas, pedindo para que Deus estivesse os desenvolvendo, para que os frutos fossem desenvolvidos na vida daqueles cristãos, nós podemos interceder em favor do nosso próximo da mesma forma. Além disso, nós podemos orar a fim de entendermos e de que a missão de Deus seja realizada na vida daquelas pessoas de quem nós estamos intercedendo. Essa é a importância de nós orarmos, intercedendo em favor do nosso próximo, a fim de que a missão de Deus, a vontade de Deus, seja realizada na vida daquele irmão. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a aula de número 10 da revista Compromisso, a doutrina bíblica da oração. Esse material foi produzido pela editora Convicção, pela Convenção Batista Brasileira, e eu recomendo que, para você ter um entendimento melhor da aula de hoje, você esteja estudando esse material, que é um material muito bom, muito completo, esteja fazendo a leitura bíblica diária dos trechos bíblicos propostos para cada dia, para que você tenha um entendimento realmente mais profundo sobre esse tema abordado na aula de hoje, tá bom? Pessoal, muito obrigado por sua atenção, por sua disposição de separar um tempo no seu dia para estar aqui com a gente, estudando um pouco melhor
sobre a oração, sobre a importância da oração, sobre os aspectos da oração. Agradeço muito mesmo por você que tem acompanhado as nossas aulas, por você que acompanhou a nossa aula de hoje. Realmente eu desejo que Deus esteja abençoando muito a sua vida, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente interage um pouco melhor, pode estar conversando mais sobre esse tema, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula e Deus te abençoe.